Olá, alunos do Colégio Caetano Álvares. Estamos aqui para retomar as nossas aulas de Sociologia do terceiro ano A e B do ensino médio. Hoje vamos falar um pouco sobre a globalização capitalista e o mundo do trabalho, né? Então, nosso capítulo 5 do livro único, onde a gente vai falar um pouco dessa relação da globalização, né, observada pelo campo da sociologia. Certamente vocês já tiveram aí alguma prévia e até mesmo, às vezes, até se aprofundaram em alguns temas da globalização relacionados ao campo da geografia, mas aqui hoje nós vamos trazer alguns aspectos sociológicos, né? A globalização tem transformado muito a cara, né, os aspectos do mundo do trabalho, né? Como a sociologia gosta de falar sobre a globalização, sempre relacionando esse tema às questões, né, ligadas ao mundo do trabalho. Então, algumas perguntas são importantes para a gente poder iniciar esse capítulo, né? Afinal, a quem interessa a globalização capitalista? Quais as consequências da globalização para o mundo do trabalho? Por que trabalhar ainda é importante, né? O trabalho exerce uma centralidade na vida de todos os indivíduos, né? Então, não dá para pensar nas modernas sociedades em que vivemos sem articular com o pensamento sociológico a respeito do trabalho, né? Mas quem ganha com a globalização capitalista, né? Existem países interessados na globalização capitalista, existem grupos econômicos, né, interessados na globalização capitalista, certamente, né? Certamente. Quais as consequências da globalização para o mundo do trabalho, né? As consequências trazidas por esse processo de internacionalização da produção, né? Os fluxos, afinal, eles não são só migratórios, né? Como vocês certamente já devem ter visto em geografia. Os fluxos, eles são de capitais, os fluxos são de matrizes, né, de produção das empresas que estão internacionalizadas, né? Então, trabalhar, né, continua sendo uma atividade social importante, né? E a globalização, sobretudo agora trazendo mais para a visão sociológica, ela tem mexido extremamente com as relações sociais, né, com as relações de trabalho e, sobretudo, com as relações sociais. Então, uma das questões levantadas, né, pelas análises sociológicas se refere à questão das inovações tecnológicas, né? Um fenômeno observado já por Marx, lá no final do século XIX, é o fenômeno do desemprego, né, que ele vai chamar de exército industrial de reserva, como nós vimos aí no capítulo anterior nosso, né? Marx observa essa questão do trabalho excedente como, primeiro, né, é próprio do capitalismo manter sempre uma quantidade de trabalhadores desempregados, porque isso, na visão, né, do capital, inclusive ajuda a manter os salários baixos e os trabalhadores empregados submetidos a uma pressão, né? E também Marx vai classificar, né, vai dar o nome a isso de exército industrial de reserva. Então, o capitalismo é um sistema que trabalha o tempo todo com essa ideia de reorganização produtiva, né? Invariavelmente, ondas e ondas de trabalhadores, né, são submetidas a esse processo de reorganização produtiva, né, e trabalhadores são substituídos ou por novas tecnologias, né, o que seria aí o capital fixo, né, investido pelas empresas, ou pelo capital variável, que seria a mão de obra humana, né, de uma forma sempre a reorganizar a produção. Bom, a globalização tem promovido alteração nos fluxos migratórios, né,
inclusive reações xenófobas, né? Certamente vocês já viram os noticiários, né, mostrando pessoas sofrendo discriminação, né, na Europa, principalmente as pessoas vítimas de conflitos como guerra civil. Recentemente tivemos aí, para ilustrar melhor essa ideia de alteração nos fluxos migratórios e reações xenófobas, né? Tivemos imagens aí de sírios refugiados na Europa sendo hostilizados pelas populações locais, né? Fenômeno muito comum com a globalização são as vítimas, né, das catástrofes e das guerras se deslocando de países periféricos para países centrais, né, de economia industrializada. A valorização do trabalho como atividade ocorre com o crescimento do protestantismo ascético pós-reformas, né? Aqui, uma observação a fazer: a gente já teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso no ano passado. O trabalho, a origem do termo, né, a origem, o significado da palavra vem de tripalium, uma palavra que nos remete a um instrumento, né, de tortura, tripalho, né, aquele espécie daquele garfo, né, tridente. Agora, o trabalho sempre foi visto nas mais variadas, né, civilizações e épocas da história como algo realmente relacionado à tortura, né? As grandes civilizações, depois nas civilizações escravistas, né? Passando pela Idade Média, na época dos servos, e entrando na Idade Moderna, a gente viu que o trabalho sempre foi uma atividade designada, né, às camadas mais pobres, né, da população. A aristocracia, a nobreza, né, as camadas consideradas superiores nas mais variadas civilizações não se dedicavam a essa atividade, né, e consideravam, inclusive, o trabalho como algo que era desfavorável, né, não enobrecia o indivíduo, né. Quem promoveu essa transformação e trouxe uma conotação positiva sobre a questão do trabalho foram as reformas protestantes, né, calvinistas, luteranos, anglicanos e depois as mais variadas religiões pentecostais, né, com o seu protestantismo ascético, né, acabaram introduzindo o trabalho como uma atividade positiva, né, que valorizava, que enobrecia o ser humano. Ou seja, o ato de trabalhar, o ato de enriquecer, né, o ato de você levar uma vida dedicada ao trabalho era algo que enobrecia você e tornava você um bom cristão, né? Daí surge essa ideia de protestantismo ascético. Ascético no sentido de que, né, algo que vai promover a sua ascensão ao céu. Então, trabalhar duro, né, de visão negativa, de algo que, vamos dizer assim, denegria o indivíduo, a partir das reformas protestantes, cada vez mais começa a ser visto como algo positivo, né, muito bem observado pelo sociólogo Max Weber, né, no seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Muito bem. Passando adiante aqui, nós temos a visão de dois importantes pensadores sobre a questão do trabalho, né? Pensadores contemporâneos, talvez a gente falou pouco dele, né, no campo da filosofia, um filósofo importante, o Hegel, e o seu seguidor, que mais tarde, né, vai renegar algumas das suas teses, o Karl Marx, já bem conhecido aí nas nossas aulas, né? Hegel, no seu livro A Fenomenologia do Espírito, né, ele vai criar lá um diálogo hipotético entre o senhor e o escravo, né? Nesse livro, Hegel vai criar algumas concepções a respeito do que ele pensava sobre o trabalho, né? E vai promover até então uma coisa que vai representar uma inversão, né? Uma inversão naquilo que era visto por muitos pensadores na época, né,
sobre a ideia de que o trabalho era uma coisa penosa e de que era uma forma, né, dos senhores das classes superiores submeterem as classes, né, menos abastadas da sociedade, né? Então, nessa dialética que Hegel cria no livro A Fenomenologia do Espírito, né, ele vai dizer que o derrotado, que a princípio na nossa visão, né, seria o trabalhador, né, ele na verdade ele detém o poder do trabalho, ele possui o trabalho, o que o diferencia dos animais e faz ele adquirir uma consciência de si, né? O senhor, aquele que pretensamente nós pensaríamos que seria, né, o beneficiado, né, ou aquele que tiraria proveito, né, da exploração do trabalho de outros, esse, na verdade, acaba, na visão de Hegel, criando uma dependência, uma relação de dependência, né? Daí em diante, inclusive, muitos filósofos vão dizer, não, olha, essa ideia que o Hegel cria, né, no livro A Fenomenologia do Espírito, sobre o trabalho, de que o Senhor ele é um eterno dependente, né, do trabalho do seu escravo, né, ou do seu subordinado, né, muitos vão dizer, daí em diante, né, que a grande preocupação das elites, né, o que atormenta as elites, né, as aristocracias, sempre foi essa preocupação de fazer com que as pessoas se submetam ao trabalho, né, com que elas trabalhem para eles, né, para eles a aristocracia, para os senhores. Então Hegel diz que, ao contrário de que muitos pensam, o senhor sim é que é um escravo do trabalhador, porque ele depende sempre de que alguém, né, se submeta a ser explorado. Então há uma relação de dependência entre os senhores e os escravos, né, ou entre os trabalhadores e os capitalistas, se quisermos trazer isso para uma atualização. Já Marx, falei aqui, foi um seguidor de Hegel, né? Marx vai fazer algumas observações, né? Vai criticar a visão otimista de Hegel com relação a essa dialética entre o senhor e o escravo. Bom, tem uma dependência? Sim, há uma dependência, né? Mas o trabalhador, né, visto por Marx como aquele que transforma a natureza, né, tem o seu trabalho, ou seja, o fruto do seu trabalho, é o resultado do seu trabalho, apropriado pelo capitalista, e aí ele vai desenvolver aquela tese da mais-valia, né? A apropriação que o senhor, o capitalista, faz do trabalho do outro, né? Ela se transforma em mais-valia, e isso se materializa em riqueza, em privilégios, né? Etc. Então, passando adiante, né? Vamos falar um pouquinho sobre as transformações, né, que aconteceram no mundo do trabalho. Após a Revolução Industrial, que é o ponto de partida aqui para a gente trazer essa problemática do trabalho, né, mais próxima do nosso assunto central aí, que é a globalização, é a Revolução Industrial no século XVIII, promoveu ali, a partir dali, uma enorme especialização e uma fragmentação do trabalho, né? Então, cada vez mais foram surgindo profissões, foram surgindo especialistas, né? Foram surgindo mercados consumidores, né? E a partir daí, então, nós temos uma nova divisão do trabalho, né? Temos uma divisão do comércio mundial crescente, né? Questão dos novos mercados, mas temos uma divisão do trabalho, né? Que para Marx, essa frequente especialização dos trabalhadores, né? Algo que estava colocado pelo capitalista, acabou promovendo uma alienação, né? O que seria a alienação do trabalho para Marx, né? Essa separação que o indivíduo sofre, né, entre o que ele faz, né, e o resultado do que ele faz. Então, lá na manufatura, o indivíduo, né, no trabalho artesanal, uma coisa que eu já falei para vocês, o indivíduo coletava a sua matéria-prima, elaborava o produto e ele mesmo ia vender nas feiras medievais, né? Agora não. Agora ele tem, o trabalhador, ele faz uma função, né? Faz uma função
E os resultados ali, que se colocam diante de si a partir do seu trabalho, eles fogem completamente à sua ação, né? Porque aquilo é apropriado pelo dono da fábrica, pelo capitalista, e aquilo vai para um mercado consumidor, né? Muitas vezes o trabalhador nem pode adquirir aquilo que ele mesmo produziu, né? Que ele fez uma parte, né, do produto final, no caso, porque conforme a divisão do trabalho vai avançando, cada vez mais ele vai ter nesse processo de produção fragmentado e cada vez mais ele é uma parte pequena do produto final, né? O seu trabalho é uma parte pequena do produto final. Isso gera uma alienação. Uma alienação por quê? É um trabalho que é trocado simplesmente por um salário, e esse salário subentende-se que o trabalhador, então, está fazendo aquela atividade para ter a sua subsistência, para ter a sua sobrevivência, né? Isso gera um processo de alienação. Para Durkheim, outro pensador importante da sociologia, essa divisão do trabalho ela gera uma coesão social, porque vai se estabelecer nas modernas sociedades, né, de organização orgânica, o que Durkheim chama de orgânica, ao mesmo tempo que você tem uma separação, né, do indivíduo do seu produto, né, daquilo que ele fazia, mas você tem ali uma interdependência. Cada vez mais nas sociedades modernas, os indivíduos dependem uns dos outros, né? Então, Durkheim vai observar por um outro ângulo, chamando a atenção para essa questão da coesão social, né, a solidariedade orgânica nas modernas sociedades industriais. Avançando pelo século XX, pessoal, os sistemas de produção, né, do capitalismo pós-segunda revolução industrial foram evoluindo, né? Eu chamaria a atenção aqui para essa ideia do Fordismo, né? O Fordismo, o nome vem de Henry Ford, dono da fábrica de automóveis lá nos Estados Unidos, que se popularizou por, né, fabricar, utilizando uma linha de montagem em larga escala, o Ford T, né, que era aquele carrinho primeiro lá no início do século XX, Calhambeque, né? E a sua fábrica, ela trouxe alguns aspectos de renovação no que diz respeito à questão da organização do trabalho e do sistema de produção, né? Então, juntamente com Frederick Taylor, né, Henry Ford criou um sistema de otimização da gestão do processo produtivo, no caso aí Taylor, né, a administração da fábrica e as técnicas de organização da fábrica ficaram a cabo desse indivíduo, o Frederick Taylor, associado às ideias do Ford, né, com relação ao processo produtivo, à organização dos trabalhadores, né, próximos a uma esteira de produção, a segmentação das atividades, a padronização, a automatização, né, atividades repetitivas e simplificadas, bem ilustradas naquele filme que vocês também conhecem, do Charlie Chaplin, chamado Tempos Modernos, né? E, por um lado político, né, da questão, as fábricas de caráter fordista, né, que se espalharam pelos Estados Unidos, elas favoreciam, né, os trabalhadores conforme esses mesmos se distanciassem das organizações sindicais, né? Havia um propósito muito claro, né, nas fábricas fordistas de promover, né, incentivar o indivíduo a se manter distante, ou seja, não se envolver em questões ligadas ao sindicalismo da época, né, nos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo que o indivíduo recebia lá as suas premiações, né, recebia os seus bônus, né, por horas de trabalho a mais, o indivíduo também era incentivado a se manter longe das organizações sindicais, né? Questão bem política. O trabalho, a geração de riquezas e as desigualdades, né? Então, pós-desenvolvimento da fábrica Fordista, nós tivemos o desenvolvimento de uma enorme crise mundial, a crise de 1929, uma crise caracterizada por um processo de superprodução de mercadorias. As fábricas fordistas, elas fabricavam muito em grande quantidade, né? Havia uma produção relativamente alta de produtos com defeito, né?
e não havia limites. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos alcançou um enorme desenvolvimento industrial, principalmente que as nações europeias estavam falidas, né? Mas, posteriormente a isso, quando os países europeus começam a se recuperar, sua indústria começa a produzir, né, e entrar em concorrência com as fábricas norte-americanas, isso vai gerar um processo de aumento dos estoques e superprodução nos Estados Unidos, levando o sistema fordista a um colapso, né, ou boa parte dele a um colapso. Fábricas fordistas continuaram a existir posteriormente, nos próprios Estados Unidos e no mundo, mas a maior parte delas acabou adotando um outro sistema de produção. E aí nós chamamos a atenção para o toyotismo, né? O nome vem de Toyota, algumas experiências relacionadas ao processo produtivo que foram introduzidas na fábrica da Toyota ainda nos anos 50, nos Estados Unidos, no Japão, desculpe, né? E que foram ganhando espaço pelo mundo afora, né? Então, os japoneses com o toyotismo, que se caracterizou por mais tarefas em menos tempo, né? Maior especialização e automação, então a substituição de capital variável, né? Trabalhadores por capital fixo, as máquinas, ela se intensificou, isso gerou a dispensa de um grande número de trabalhadores, né? A subcontratação de empresas terceirizadas que, né, faziam apenas uma peça, né, ou algo que era acessório, aquilo que era o principal nessas fábricas, né, e de trabalhadores, né, inclusive trabalhadores passaram a ser subcontratados por jornadas, né, gerenciamento dos estoques, controle do estresse, introdução de prêmios aos funcionários, né. Então, as fábricas toyotistas, elas acentuaram esse processo de competitividade e individualismo entre os trabalhadores, né, um sistema de gerenciamento dos estoques, um método chamado Kanban, né, que inclusive avisava aos trabalhadores, né, quando os estoques estavam aumentando. Então, a produção ela tinha a possibilidade de ser paralisada para evitar justamente o que aconteceu no sistema fordista, né? E isso trazia, inclusive, a ideia de flexibilização de jornadas, né? Então, se não se tem muito estoque, vamos parar a produção, vamos diminuir a produção, né? Adequando a produção à questão da oferta e da demanda, justamente para evitar o que tinha acontecido lá com o sistema fordista, depois que as indústrias europeias se recuperaram, né, e passaram a fazer concorrência com a indústria norte-americana. Então a gente pode dizer que o toyotismo, né, o just-in-time, um sistema mais ajustado de produção no que diz respeito a atender a lei da oferta e da procura do mercado mundial, né. Aos poucos, a maior parte das fábricas do mundo, nesse processo de reestruturação produtiva, foram introduzindo o toyotismo como método de organização da produção. Trabalho a geração de riquezas e as desigualdades no Brasil. No Brasil, predomina, né, até hoje, a gente sabe, né, as empresas transnacionais, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, o Brasil começou a receber várias plantas, né, várias filiais de empresas multinacionais, obviamente com o intuito de colonizar o mercado interno brasileiro, né? Ao invés de nós termos aqui uma indústria nacional, uma indústria brasileira, nós tivemos o nosso mercado, principalmente, né, depois dos anos 50, cada vez mais colonizado, né, ocupado por empresas transnacionais. Eu prefiro usar sempre o termo transnacionais e não multinacionais. Eu acho transnacionais porque passa uma ideia de que essas empresas têm realmente uma matriz, né? As empresas transnacionais que se instalam em países que não são o seu país de origem, elas têm uma matriz para onde elas remetem os lucros obtidos, né? Então, os fluxos de capital investido e recuperado, né, com lucro e tudo, são remetidos para fora, para onde ficam a sede das suas empresas, né? No caso, a Toyota manda lá para o Japão, a Ford manda para os Estados Unidos, a Bosch manda para a Alemanha, a Samsung para a Coreia, e assim por diante.
O crescimento do mercado informal é outra característica que vem se acentuando no processo de globalização no Brasil, né? Os chamados fluxos migratórios. O Brasil tem recebido uma quantidade grande, Puta que principalmente dos. pariu, eu não acredito, mano. Ai, meu Deus do céu, viu?